tá gravando. Uhum. Bom, então vamos dar primeiro uma introdução do que a Federação Espírita ela entende por trabalho voluntário na casa, né, na casa espírita. Além de construir para o fortalecimento das forças do bem na humanidade, porque é isso, nós nos propomos a fazer um trabalho voluntário que tenta beneficiar algum ser humano, né? É uma oportunidade ímpar disponibilizada à criatura humana para que a forma consciente e mais constante se encontre com o nosso Pai Celestial. Daí a importância de o voluntário, ao abraçar sua tarefa, estar plenamente cônscio da relevância de sua participação, certo de que, em sua atuação, contará com a companhia e assistência do Pai Celestial através da sua corte de anjos. Então, cada vez que algum trabalhador espírita se propõe a fazer qualquer coisa, dentro da casa ou fora com assistência social, ele nunca está sozinho. Ele vai sempre contar com a nossa equipe espiritual, nos dando motivação, nos indicando o caminho para conseguirmos desempenhar bem a atividade. E uma coisa muito bacana é que quando nós nos propomos a fazer um trabalho voluntário, qualquer que seja ele, tudo se encaminha de um jeito que o trabalho é feito. E muitas vezes achamos, nossa, que legal, sou o máximo, consegui. Não, gente, é eles que estão lá, a aula que a gente prepara, a palestra que vamos dar, a distribuição, a arrecadação do alimento, fala assim, nossa, sou super popular. Não, nada disso, gente. É eles que se utilizam da gente, da nossa boa vontade, e eles dão maior força, porque o trabalho é o do Cristo. Então, todo o trabalho do Cristo, nós vamos contar com esses anjos que nem eles colocam aqui, tá bom? E aí, indo para o lado social da coisa, nesse conselho de comunidade solidária, ele define o voluntário é o cidadão que, motivado pelos valores de participação e solidariedade, doa seu tempo, seu trabalho e seu talento de maneira espontânea e não remunerada para causas de interesse social e comunitário. Então, a gente vai focando já que o trabalho é aquele que nós vamos fazer com o coração. Então, ele não é remunerado e precisamos ter toda uma estrutura pessoal para poder dedicar a essa atividade. Não adianta querermos pegar tudo, porque não vamos conseguir fazer, né? Então, calma, agora eu não tenho tempo, mas eu tenho esse objetivo. Na hora certa, o trabalho, quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Fica tranquilo. E aí, nós vamos falar um pouquinho mais de Jesus, né? Vamos buscar nele aonde que está essa coisa de trabalho que ele fala. Ele fala assim, ó, dou-vos um mandamento novo, que vos amei uns aos outros. Como eu vos amei, amai-vos também uns aos outros. Nisto reconhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor um pelos outros. Então, novamente, quando falamos em qualquer trabalho da seara do Cristo, precisamos do amor, qualquer que seja. Sempre é isso que Deus espera de nós, o Jesus, nosso mestre, nosso modelo. É só parar para pensar em como que ele atuava, e aí nós olhamos assim e falamos assim, puxa, ele não tinha
posição social, ele não tinha cultura, tudo para ele via o ser que estava precisando de ajuda, e era lá que ele queria estar. Luz, se você quiser falar, você vai ficando à vontade, tá bom, lindona? Outra coisa também, que aqui é lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, ele aproveita para nos falar aqui do devotamento, né? E, então ele fala assim: tomai, pois, por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis forte, porque elas resultam todos os deveres e que a caridade e a humildade vos impõem. Então, antes de mais nada, vamos entender o devotamento. O dicionário nos fala que a dedicação é um grande empenho. E a outra palavra, que é abnegação, ele significa renúncia, altruísmo, ação contrária ao egoísmo, desapego de suas próprias vontades em função de uma outra pessoa. Então, para o Espiritismo, quando nos predispomos a fazer um trabalho dentro da casa espírita, ou até mesmo dentro da nossa casa, ou no trabalho, qualquer que seja a atividade, nós precisamos ter um empenho em fazer a coisa com amor. A abnegação, ou seja, muitas vezes, eu preciso fazer, então, eu tenho um final de semana aqui, eu vou passear, eu vou sair de férias, mas eu tenho um compromisso que eu tinha assumido. Então, precisamos começar a ver, aí, eu posso assumir esse compromisso agora? Porque senão eu não estou agindo com o meu coração. Eu posso estar prejudicando os meus pares nesse trabalho voluntário, porque eles contam comigo. Então, se eu não vou, eu estou sobrecarregando uma outra pessoa. Então, paramos aí para pensar também nessas duas palavras quando falamos em trabalho voluntário. O devotamento, ou seja, o quanto que eu me empenho nele, e a abnegação. Aí, eu posso fazer ou eu vou deixar de fazer alguma coisa na minha vida, mas essa coisa, ela é realmente importante? E começar a fazer essas perguntas dentro de nós, e aí a gente vai entendendo o quanto que o mestre está nos chamando para fazer o seu trabalho, a sua seara, quanto que nós podemos colaborar na sua seara. E aí tem uma coisa legal também, lá na FEB, o jornal deles, que é o Reformador, ele traz para nós os pilares para um trabalho voluntário. O primeiro que ele fala é do amor ao próximo, né? E respeito ao ser humano, respeito humano. Quando falamos nisso, nós precisamos entender que nossa vida, ela está sempre em contato com outras pessoas. Ninguém vive totalmente isolado. Nós temos, e até é uma das leis que nós vamos estudar, que é a lei da sociedade, nós temos que conviver com outras pessoas, porque é através do convívio com outras pessoas que somos testados e que conseguimos crescer, né? Espiritualmente falando, moralmente falando. E isso tanto para encarnados quanto para desencarnados. E nessa convívio com as pessoas, nós acabamos misturando e tendo contato com várias sintonias, várias vibrações, algumas boas, outras nem tão boas, e é esse. Quando estamos dentro de uma casa espírita, acontece a mesma coisa. Às vezes falamos com uma pessoa que é puro amor, ela já é toda
assim, você percebe que ela já é abnegada, ela é toda devotada. Ai, é uma delícia, aquela energia que te abraça, né? Gostosa, você se sente revigorada. E outras vezes você vai falar com um irmãozinho que está precisando mais do teu apoio, do teu ouvido, da tua compreensão, porque às vezes vai falar um monte de coisa que você também não gosta de ouvir, e é isso a vida. Nós estamos lá para isso, né? Precisamos dar o acolhimento, a qualquer que seja. E isso faz parte do nosso. Às vezes o nosso irmão precisa apenas de um abraço. Ele não quer que nós falemos nada para ele. É verdade. E ele também não quer falar nada para nós. Ele precisa de um abraço. Então, se a gente estiver disponível com um abraço, tá? Mas é aquele abraço de irmão mesmo, afetuoso, e a gente esteja disponível para dar esse abraço. É verdade. O voluntariado também é a disponibilidade de nós, tanto na casa espírita, como em qualquer trabalho voluntário. Então, nós estamos falando especificamente da casa espírita, mas ele abrange tudo, tudo na nossa vida é interligado. Né? Então, às vezes, um vizinho da gente que está precisando de alguma coisa e a gente encontra com ele no elevador, ou na escada, ou no meio da rua, às vezes ele precisa do nosso ouvido para ele falar e nós ouvirmos. Então, isso é ser voluntário, isso é estar disponível, isso é ser abnegado. Isso. E tem uma outra coisa também que quando vamos, e isso em tudo, qualquer trabalho no bem que nós nos propomos a fazer, com certeza nós vamos ser assediados pelos irmãozinhos inferiores para tentar nos tirar. São várias formas que eles podem usar, né, para nos tirar do trabalho. Se somos orgulhosos, é lá que ele vai tirar a casquinha para destruir, falando assim, nossa, sabendo o outro é melhor que você, não, ele está se achando bom, e aí você fica com orgulho todo ferido, e fala, não vou mais para essa casa. Né? Ou então a vaidade, fala assim, porque a minha aula, não é por nada, é maravilhosa, eu dou a melhor aula do mundo, eu não vou nem assistir palestra, eu não gosto, eu já sei tudo. Então, eles aproveitam daqueles defeitos, aqueles vícios morais que nós temos, e ele vai tentar te tirar da casa espírita com certeza. Melindre, né? Outra coisa, fala assim, fulano fala mal de mim, tá falando mal, né? Aí a gente fica lá, né, naquele diz que me diz que, e acabamos desviando. É o que eles querem, que a gente se desvie mesmo, que a gente pare de trabalhar. E como a Luz falou, quando eu falo trabalho na casa espírita, não é só na casa espírita, é tudo, né? Mas quem trabalha na casa espírita, ele é mais assediado para sair de lá. Qual que é o nosso dever aqui, então, né? Nós temos que observar as pessoas que estão ao nosso redor e ver, puxa, ela está meio desmotivada, está faltando, o que será que está acontecendo? Dá uma ligada, ver o que está acontecendo, e aí a gente, né, vai tentar ajudar, incentivando a pessoa a voltar, a tirar o melindre, a tirar aquilo que deixou a pessoa desmotivada. Vamos lá, de alguma forma. E o mesmo pode acontecer com a gente. Esther parou, o que está acontecendo? Vou dar uma ligada lá, vou ver como que ela está, tal. Porque todos nós somos falíveis, como o Renatinho tratou hoje muito bem, e tem tudo a ver com a nossa aula, para variar, né? Tem tudo a ver, porque é isso mesmo, a gente às vezes fica melindrado e acabamos quietinho dentro de casa, e é isso que nós não podemos fazer. Mas como que a gente pode ajudar nesse processo? E nas pequenas coisas. É um bom dia, boa tarde, boa noite, né? Para a pessoa que a gente gosta, que está meio tímida, manda lá no pessoal, e aí, o que está acontecendo, tal, né? Ser compreensível, como a Luz bem colocou também, solícito, atencioso, ou seja, pessoal, usar da generosidade uns para com os outros,
E aí nós vamos estar cumprindo com esse primeiro, do amor ao próximo, olhar ao nosso redor e ver tudo que a gente pode tentar fazer para ajudar. Porque é aquilo que falou no slide anterior, né? Os espíritos, eles estão, os espíritos de luz, os nossos orientadores, eles estão sempre perto de nós, nos motivando a fazer o trabalho. Mas, e se por acaso nos colocamos, né, à disposição, através da compreensão, através dos gestos de generosidade, eles conseguem chegar perto de nós, e aí uma coisa leva a outra, a gente só vai melhorando. Então, é um caminho aí de mão dupla, né? A gente ajuda o outro e nós somos ajudados. O outro item, o outro pilar, é a fidelidade aos princípios espíritas. Aqui é específico para a casa espírita. Nós precisamos, em tudo que nós vamos falar com as outras pessoas, principalmente quando são pessoas que não conhecem o espiritismo, nós precisamos ter alguns alicerces muito sólidos para poder falar sobre a doutrina. São eles a reencarnação, então nós precisamos entender o conceito, nós precisamos acreditar na reencarnação, antes de mais nada, que a vida continua, porque ela nos ajuda a entender por que sofremos, que pode ser dessa vida, ou então, se não tem o porquê nessa vida, nós conseguimos entender que podemos ter falhado em outras, então agora nós estamos reajustando, ou então que pedimos alguma prova, e aí nós precisamos ter esse conceito muito sólido, porque ele explica e consola. O outro é a comunicação, outro pilar aqui da fidelidade dos princípios é a comunicação dos espíritos. Então, outra coisa, como que se dá? Quem está preparado? Aí qualquer um que pode chegar na casa espírita aí falando, não, nós precisamos ter, olha, não, precisa ter o curso, porque precisa ter a educação a mediúnica, por causa da sintonia, como é que eu vou dar boa passividade para bons espíritos, se por acaso eu fico com a minha sintonia lá embaixo? Então tem todo um porquê para nós podermos falar com as outras pessoas do que seria os princípios espíritas, os pilares mesmo da doutrina espírita, né? Ter fé em Deus, porque se por acaso nós não acreditarmos em Deus, o que nós estamos fazendo lá? Nós acreditamos num Deus soberanamente bom, justo, misericordioso, e é isso que nós precisamos passar para as outras pessoas, né? E, por último, dos pilares, que é muito importante para qualquer trabalhador que vá se propor, é a imortalidade da alma, como a Luz falou, até na hora que o Renato estava falando, nós temos a imortalidade. Então, podemos errar, como o Roberto falou, pegar leve conosco, bater aqui na cabeça, calma, Esther, calma, você tentou, vamos, novamente, vamos lá, novamente, Vamos de e a novo, gente busca, vamos de novo. Vamos de novo. Vamos melhorando a cada dia. A gente escorrega, mas levanta. A gente tropica, mas não tropica, mas não cai. Não conhecer esses princípios, o que pode acarretar para a casa espírita? Eles não vão, as pessoas que ouvirem a gente falar coisas que não são esses pilares, eles vão entender que é a casa espírita. Não vai entender que é a Esther que não sabe. Vai falar, não vou mais naquele lugar não, aquele lugar é ruim, por causa disso, disso, disso. Então, não é que a casa não é boa, é o trabalhador que compreendeu mal e passou uma informação errada. Então, tem as práticas, quando você observa assim, a pessoa fazendo algumas práticas estranhas, exóticas, tal, vamos conversar com essa pessoa, porque não é o que a doutrina espírita prega, né? O terceiro pilar do trabalhador é a convivência fraterna
e companheirismo. Eu entendo que esse aqui é o item mais importante entre todos eles, porque é o de relacionamento entre os pares, entre o assistido, e que exige de nós atenção em como falamos, o que ouvimos e como repassamos o que ouvimos. Porque muitas vezes nós acabamos com o trabalho, e eu já vi isso em várias casas, nas 2 casas que eu passei, principalmente na última, uma demandada geral por causa de alguns trabalhadores que assumiram o poder, como se tivesse, né, a Casa Espírita lá, tem aquela convocação a cada 2 anos, se não me engano, de novo diretoria, e quando assume isso, acha que é o rei da cocada preta e sai fazendo um monte de coisa, acabando com trabalhos. A espiritualidade, ela continua, mas vai ser mais lenta às vezes, porque os trabalhadores se dispersaram, tudo. Então, é muito complicado. E aí, nós temos novamente o nosso modelo, que é Jesus, né? Ele nos ensinou que para todas as pessoas de boa vontade estão aptos para o trabalho. Então, a partir do momento que observamos o nosso Mestre Jesus, observamos também os seus discípulos. Na hora que Jesus escolhe, ele escolhe tanto uma pessoa que arrecadava imposto, como o pescador mais simples. E mesmo nisso, quando ele saía para dar a palavra, ele entrava na casa do rico como ele entrava na casa do pobre. Ele não via isso, ele via a essência. O que é preciso? Como eu posso te ajudar? Era essa a preocupação de Jesus. E é assim que a casa espírita tem que trabalhar. O que eu posso fazer? Como eu posso servir? E abrir o coração como Jesus abria. E aí precisamos usar muitas vezes das prerrogativas de virtude que ainda não possuímos. Fugir da maledicência, fugir da arrogância, fugir da incompreensão, porque ela vai aparecer em todo trabalho, em todo grupo. Grupo de atendimento espiritual, pensa que também não tem guerras porque só aquele espírito só fala comigo, né? E muitas vezes nós destruímos o trabalho por causa da nossa arrogância, né? Achar que nós podemos mais. Jesus, ele poderia ter feito tudo sozinho, mas ele escolheu um grupo que seguia ele, e o mais conhecido são os 12 discípulos, né, que depois viraram os apóstolos, mas ele preferiu, porque ele queria já ensinar para as pessoas que o trabalho sozinho, ele pode ser realizado, mas ele é muito mais produtivo quando usamos da fraternidade e do companheirismo. Todos crescem. E isso que é o bacana, né? E uma outra coisa que não podemos tirar, que vai ter sempre, em qualquer trabalho voluntário, desencontros, né? Seja de opinião, seja de comportamento, mas eles estão lá. Por quê? Somos diferentes, temos opiniões diferentes, mas precisamos nos respeitar um ao outro. Tudo bem, eu penso diferente que a Luz, mas não é por causa disso que eu vou virar as costas para a Luz. Não vou guardar rancor. É um exercício. Não vou guardar mágoa. Outro exercício. Tudo podemos fazer esse exercício e é necessário que se faça dentro dos trabalhos que voluntários que existem, né? Da casa espírita, que é o que nós estamos falando, não é diferente. Sempre. Então, quem é mais
amadurecido, por exemplo, eu tenho experiência, já estou aqui no atendimento espiritual há muito tempo. Então, eu posso acolher um novo médium que está chegando e ir amparando ele e colocando ele em sintonia junto conosco, qualquer que seja o trabalho. No Tecendo Amor, que é um grupo da qual eu faço parte, a gente acolhe as pessoas e depois, se por acaso dá para a gente ajudar, um ajuda o outro lá. Então eu não sei isso daqui, você sabe, me ensina, tal. Todo o grupo acaba ajudando. Então, isso que é bacana, sempre estarmos juntos, misturados, um tentando aprender com o outro. E, novamente, né, precisamos tomar cuidado com aqueles vícios que nós já temos, do diz que me diz, que soberba, arrogância. O nosso dever é sempre para a solidariedade e a fraternidade, porque não podemos esquecer, e nós ainda não tivemos essa aula, mas vamos ter, né? Os trabalhadores da última hora ainda não tivemos aqui, né? Não, ainda não. Tá. Eu faço confusão porque eu já dei lá no de quinta, então preciso... Não, nesse daqui ainda não foi. E amor ao trabalho. Isso daqui é uma outra coisa que precisamos ver. É por amor que todo mundo vai desempenhar qualquer trabalho voluntário. Não pode ser por obrigação e nem porque fulano me pediu, então eu vou fazer um favor para ele. Melhor não fazer. O que eles falam para nós é que o amor é o que Jesus espera de nós, né? Que possamos usar da nossa misericórdia e compaixão com todos os que estão ao nosso redor, com todas as pessoas que servimos, porque estamos aqui para servir, né? Sempre tentando apaziguar a dor e o sofrimento alheio. E como que a gente tem que servir? Com alegria. Como é bom a gente receber de alguém um abraço, um sorriso. Então, é o que nós precisamos dar para os nossos companheiros, seja os pares do trabalho e seja com assistido, qualquer que seja o trabalho que a gente esteja, né? E aí vale uma reflexão. Como estamos nos relacionando com as pessoas? Aí vem a ética, né? Aí eu estou sendo bacana, eu estou sendo justo, eu estou sendo verdadeiro. Precisamos olhar isso. Também precisamos olhar a moral, né? Qual é a nossa conduta frente a cada um dos trabalhos que nós desenvolvemos? Como que eu estou nisso daí? Eu vou trabalhar, mas fico lá emburradão? Então, assim, respondo para a pessoa com falta de educação. Então, primeiro que aí vale aquele que está junto, que faz parte do grupo, chegar, irmão, o que está acontecendo? Não está bacana o que você está fazendo? Você está com algum problema? Então, aí a gente vai vendo. Você fecha os áudios? Eu acho que tem alguém que está respirando fundo aí, deixa eu ver. Então, fecha os áudios todos, que não tem problema. Vou fechar, tá, gente? Tá. Que eu tô... Isso, ó. Ótimo. Melhorou? Deixa eu ver se tem mais. Não, acho que não. Tá. Ficou só o meu e o seu aberto. Então, tá bom. Voltando, então. Então, aqui, quando nós falamos do amor ao próximo, nós precisamos achar, assim, sempre o lado de como que nós estamos agindo, né? E se estamos aplicando os ensinamentos que aprendemos. Lembra da reforma íntima, que a gente fica falando que todo espírita precisa fazer? Também é dentro da casa espírita. É um ótimo momento para a gente colocar em prática o que a gente aprende no nosso dia a dia. Porque isso, somado tanto à ética moral quanto o comportamento, ele nos dá equilíbrio para o nosso trabalho. E o equilíbrio é que nos deixa levar a desviar, a evitar o desvio
das pedras que aparecem no nosso caminho, sabe? Então, vamos supor, eu estou desempenhando um trabalho lá no Tecendo Amor, e aí eu trato bruscamente uma pessoa. Então, eu tenho que parar, refletir em como eu fiz, e depois voltar lá, pedir desculpa, se for o caso. Então, é isso que ajuda, porque nós vamos encontrar a todo instante dificuldade no nosso dia a dia, né? Porque somos imperfeitos, então às vezes a gente está de bom humor, às vezes não. Mas a educação, eu acho que nós podemos agir com educação em todos os ambientes, né? E para fazer o último dos pilares é a presença. Quando nós vamos nos dispor a fazer um trabalho voluntário, e qualquer que seja o trabalho voluntário, pessoal, é muito importante nós planejarmos o nosso tempo. Precisamos perguntar: eu tenho tempo disponível para exercer esse trabalho? Porque se por acaso eu começar a faltar e faltar com a responsabilidade, eu quebro, às vezes, o grupo, sobrecarregando o grupo. Então, é muito importante que quando nós vamos pensar em qualquer trabalho voluntário, precisamos olhar, espera aí, esse trabalho eu tenho tempo ou vai sacrificar o meu trabalho profissional, que eu ainda preciso ganhar o pão, ou então, se por acaso eu estou também agindo com os meus pares como? Eu vou parar de trabalhar e aí eu vou só fazer o trabalho voluntário? E a minha família? Eu vou dar atenção? Lá no centro que eu trabalhava, a gente brincava com algumas pessoas que só faltava levar a cama para dentro do centro, né? Porque ela estava de segunda a segunda lá no centro. E muitas vezes nós perguntávamos para ela, era uma fuga, porque ela não queria ficar resolvendo os problemas dentro de casa. Então, ela se ocupava de segunda a sábado, porque domingo não abria. De segunda a sábado, tinha todos os dias trabalho para desenvolver. Só que ela fugia, então ela estava falhando, gente. O trabalho voluntário, ele é complemento, porque o principal trabalho está dentro de casa. Então, estamos dando atenção para casa, atenção para o nosso trabalho profissional. Então, eu consigo me organizar um dia para a semana, segunda, terça, quarta, sei lá, qualquer dia, mas eu consigo. Nesse horário eu consigo. Ótimo, bacana. Isso é importante, tá? Porque senão, ou a gente quebra os nossos pares, ou a gente vai deixar de fazer um trabalho junto à nossa família, ou até mesmo, às vezes, ser tão relapso no trabalho profissional que acaba até perdendo o trabalho, né? Então, nos extremos, é lógico. A gente, obedecendo esses 5 pilares que a federação nos cita, nós conseguimos, pelo menos, ter um norte de como nós podemos desempenhar qualquer trabalho voluntário. E tem essa prece, que é tão. Essa frase é do nosso querido Francisco de Assis. Comece fazendo o que é necessário. Então, trabalho profissional, trabalho junto à nossa casa, limpar a casa, cuidar dos filhos, etc. Depois, o que é possível? Ah, então tá, então eu consigo aquele horáriozinho, eu vou me empenhar nesse horário. E, de repente, você estará fazendo o impossível. Lindo, né? Esse cara é demais, adoro ele. E aí nós vamos começar a falar sobre o Zil da Gama agora. Agora sim, são os trabalhinhos. Que horas são? Não, ainda tem tempo. Dá tempo. Tem meia hora. Tem meia hora. A missão vocês já conhecem, porque toda vez que a gente chega lá no centro, tem aquela coisa lá dizendo, né? Então, é acolher e auxiliar fraternalmente o indivíduo no seu desenvolvimento,
por meio da divulgação, do ensino, da prática da doutrina espírita e das parcerias com grupos terapêuticos e reconhecido valor espiritual. Então, aqui nós vamos entrar sempre nesses dois aqui, ó, acolher e auxiliar. Não só fraternalmente, mas às vezes também materialmente, porque também é importante. Vamos conhecer os trabalhos que o Zilda tem, e aí vocês veem se tem alguma coisa que vocês gostariam de fazer, que tem interesse, né? Primeiro, as reuniões públicas. Atualmente, nós só temos quarta e sábado. Terça-feira não está tendo trabalho. Mas ele consiste em palestra, então é necessário palestrantes, óbvio, né? E para ser palestrante precisa conhecer a doutrina e falar sobre a doutrina espírita, né? E também os ensinamentos de Jesus. Passes, é necessário pessoa de boa vontade, né? Imposição das mãos. Agora começaram, está voltando o passe Vai ter um curso de individual. passe. Hã? Vai haver curso de passe também, viu, Esther? Reciclagem, né? É a reciclagem dos trabalhadores. Vai ter também, quando voltarmos, vai ter também na parte de passes, vai ter os passes magnéticos, que vai haver aula de passe sobre passes magnéticos. As pessoas, depois que quiserem participar, também vão poder, para fazer o atendimento às quintas-feiras, né? É aquele que a gente faz para as pessoas que têm depressão, que estão, principalmente nessa época de pandemia, né? A gente tem as quintas-feiras. Aqueles que quiserem participar, é só passar o nome para a Geni, né? E ela faz um atendimentozinho fraterno e coloca, porque às vezes a gente está em casa e está meio chateado, mesmo nós que estamos estudando, estamos trabalhando com a casa, a gente precisa de ter esse suporte, né? E às quintas-feiras a gente tem esse trabalho. E quem quiser participar é sempre muito bem-vindo. Então, além do passe, também nós temos o atendimento fraterno. Então, como aqui nós estamos falando do que é necessário para ser o voluntário, aqui, para o atendimento fraterno, ele precisa conhecer profundamente os ensinamentos de Jesus. E da doutrina espírita também, porque ele está dentro de uma casa espírita, mas o atendimento fraterno nunca é a opinião pessoal do atendente. É sempre, se ele vai falar alguma coisa, então você já pensou naquela passagem de Jesus, tem sempre uma consolação voltando para a doutrina ou para os ensinamentos de Jesus. A maioria das vezes é o mestre que se utiliza, né, dos ensinos do mestre para ajudar a pessoa a sair do problema que ela está, né? Aí depois também temos grupos de estudo, que é o que vocês estão assistindo aqui. Então, para ser o expositor, precisa conhecer a doutrina e os ensinamentos de Jesus. E é lógico que a gente fala conhecer, porque não é profundamente, porque na hora que vamos preparar a aula, a gente estuda antes, pesquisa um pouco, prepara a aula, quem sai ganhando, na maioria das vezes, é o próprio... Somos nós mesmos. O expositor, porque a aula serve muito para ele, sabe? Para ver se ele aprende um pouco e para de fazer coisa errada. Muita besteira na vida. Já o Projeto Amor, eu sei que ele trabalha com esses mandalas, né? Isso, mas eu perguntei para a Marli que dia da semana e o que era às quintas-feiras, à tarde. Que horas? Antigamente era às quintas-feiras, das 6 às 7. Tá? Mas está suspenso. Está suspenso por conta da pandemia. Tá. Quem fazia isso quem estava à frente, né? É a Kátia. A Kátia. Isso eu sabia, tá? Mas agora precisamos saber, e é isso que eu vou ficar devendo para vocês, que tipo de voluntário que é lá. Então, eu não sei que voluntário que é necessário para trabalhar junto com ela. E é isso que eu vou ficar devendo. Porque eu nunca trabalhei nessa parte, então eu também não posso te dizer. Normalmente eu já chegava em cima da hora, eu já chegava às 7h15, 7h20,
e já estava terminando já esse projeto. E tinha muita gente que participava desse e participava às quintas-feiras também do passe magnético. Uhum. Aí também temos o outro trabalho, que é o grupo de psicografia Mãos Amigas, né? Ele é de sábado, às E 5 sábado, às horas da 17 horas. tarde, e são médiums psicógrafos. E aí é convidado normalmente, não é você que chega lá, eu quero ser. Não, nós tivemos um curso de 2 anos, tá? De desenvolvimento de médiuns psicógrafos. Né? Então, hoje em dia, nós não estamos fazendo as psicografias para os externos, porque a gente tinha o caderno que as pessoas vinham, anotavam, quando chegava no dia, as pessoas eram convocadas, né, pela Geni ou pelo André, para que viessem no sábado, né, e a gente fazia as psicografias. Né, porque eu trabalhei, agora que aos sábados eu não estou, porque estou afastada, mas enquanto era aos sábados lá no centro, eu sempre estive, e mesmo depois que nós passamos a fazer só aos sábados para os internos, né, porque a gente não fica tão longe da psicografia, então a gente tem esse trabalho aos sábados, só com os médiuns, né, pelo Zoom também. Então, precisa de fazer um curso de médio psicógrafos. Esse é um curso à parte. Isso. O outro é o grupo de atendimento espiritual, que em algumas casas dão o nome de desobsessão. Então, eles têm 2 grupos formados, e aí, médiuns, em geral, eles também convidam para participar. Então, por exemplo, no último módulo, o expositor, ele percebe a mediunidade, como que está, se já tá equilibrada, né? Porque não pode ir para um grupo desse com mediunidade destrambelhada, tipo, né? Não sabe o que está fazendo, não sabe, não tem domínio, então não pode. Lá para esse grupo só pode participar os médiuns que são convidados também, tá bom? O outro, nós temos mais 2 trabalhos, um com a juventude. Hoje em dia, da juventude, só está sendo feito esse aqui aos sábados, tá? Quartas e terças, está suspenso por enquanto. E o que eles pedem são expositores que gostam de jovem, a primeira coisa, né? E depois também, de preferência, que tenham conhecimento. Então, por exemplo, aqui, como o pessoal já está no módulo 3, né? Módulo 2 para cima, a gente já vê se por acaso a pessoa está com interesse e vai colocando já para ajudar lá a Iracema, né? Nessas aulas. E a educação infantil, hoje em dia, está de sábado, eles disponibilizam a aula virtual, né, que é para as crianças, né, o infantil, e também expositores que gostam, aí que não é de jovens, é de crianças, tá? Então, esse aqui esqueci, eu só dei um copy e cola, era para mudar, desculpa aí, tá bom? Grupo Melhor Idade, esse daí, ele também está suspenso, mas já estou sabendo que vão voltar a partir do dia 9 de julho. E são pessoas que queiram ter momentos lúdicos, alegres, sabe? É um grupo que está lá, disponível, não tem idade, apesar de ser qualquer idade, que está com vontade de participar e ter, sabe? Está muito de saco cheio, não tá depressivo em casa, não faz nada, então vai lá que pelo menos você dá risada, você conhece gente, você conversa, todo mundo de máscara, mantendo o distanciamento, mas ela vai reabrir, tá bom? E tem um filhinho do Melhor Idade, que é o Tecendo Amor, que eu falei para vocês. São artesãs que já sabem fazer alguma coisa, às vezes aparece uma outra que não sabe nada, aí tem sempre uma das artesãs que se dispõe a ensinar as pessoas que chegam e aí ensinam o que a pessoa quer fazer, né? Todo o trabalho que essas artesãs produzem, a gente faz, vocês já sabem, um bazar. Antes a gente fazia 2 vezes por ano, agora estamos fazendo fizemos o ano passado só em novembro,
foi virtual, foi super legal, agradeço a todos que participaram, e tudo que nós conseguimos levantar de dinheiro, a gente reverte em fralda geriátrica, que vai para a instituição de idosos Madre Teodora. Ou então, tem gente que gosta de fazer polvinho, que é um projeto que tem projeto Octo. Esse projeto é para bebê neonatal, que ainda está em UTI, e nós entregamos toda a produção para o Hospital Maternidade Bragança Paulista, e tem mais um outro que é ligado, que é o Hospital São Francisco, que é o Hospital Escola, que também fica lá em Bragança Paulista, tá? Então, a gente oferece para essas duas instituições os polvinhos. Isso já está fazendo uns 4 anos já que nós estamos fornecendo, está bem legal, o pessoal adora fazer. O outro é Musicarte, ele tem de quinta e domingo. Atualmente, eles só estão fazendo sopa na quinta, entregam sopa, e domingo entregam almoço. Não está tendo atividade com as crianças, tá? Mas assim que possível, eles voltam. Então, as pessoas que antes iam lá para ajudar na aula, estão ajudando lá da melhor forma possível a fazer esses alimentos, cortar os alimentos, mexer a panela, sei lá, qualquer coisa assim. É só pessoa de boa vontade que precisa ter. E tem também a roda de cura, que esse daí eu acho que a Luz pode falar melhor que eu. Não, nós temos as terças, tem bastante gente aqui do nosso grupo que já participa, tanto de terça como de quartas-feiras, às 19h30. É muito gostoso, é uma roda de cura vibracional, são as pessoas que estão doentes, então a família, algum amigo passa o nome, aonde estão, qual a situação, e a gente se concentra, pede a espiritualidade, ao nosso Mestre Jesus que esteja presente, e a gente faz vibração com as cores nos chakras dessas pessoas. É muito bonito, dá um resultado maravilhoso. Eu agradeço muito o que fizeram para mim durante o período que eu estive internada, que foi através dessas rodas de cura, dos passes e de tudo mais, que eu consegui me recuperar. Isso eu tenho certeza. Foram pelas orações que todos fizeram, né? E essa roda de cura, tudo que a gente faz para o outro reverte para nós mesmos. Então, com certeza, a roda de cura é assim: você vai lá e se doa, e você está recebendo aquilo em dobro, porque de terça e de quarta-feira, quando acaba a roda de cura, que eu deito e durmo, é um sono tão gostoso, mas tão gostoso que parece que fazia 1 ano que eu não dormia, mas é aquele sono recuperador. E eu tenho certeza que quem me faz isso é essa roda de cura, essa vibração, essa doação que a gente faz, e a gente recebe isso em dobro. Tá? Então, quem quiser participar, é só entrar no Zoom, é o mesmo que a gente utiliza para quinta-feira, com o mesmo número, com a mesma senha, com tudo. Eu vou disponibilizar no nosso grupo, acho que eu já disponibilizei uma vez, eu vou disponibilizar novamente, e quem quiser, de terça-feira às 19h30 e de quarta também às 19h30. É muito gostoso. É isso. E é isso, gente. Fala, Renata. E é fácil entrar? Tem que dar uma olhada? Como é que não precisa. Você pode entrar sem problema nenhum. Eu vou deixar disponibilizado, tanto para amanhã como para quarta-feira, é sempre o mesmo número, né, do Zoom, e sempre a mesma senha. Tá? Vai estar assim, magnetizadores. Tá? Está em cima escrito, magnetizadores. E isso você entra, tem o número, tem a senha, é sempre o mesmo, não muda. Tanto de terça como de quarta. Tá bom. Tá bom? Então, gente, é esse o trabalho que nós temos lá, né? Então, como está lá uma passagem no Evangelho segundo o Espiritismo, muito lindo, ele fala assim, que a vossa falange se arme, pois de resolução e de coragem. Mãos à obra. A charrua está pronta, a terra espera. É preciso trabalhar. E tem vaga sempre, viu, gente? Tem. Sempre tem vaga. Esther, e eu
queria tirar uma dúvida. Por exemplo, eu sempre pensei em trabalhar com psicografia, mas tem, assim, como verificar, por exemplo, se eu tenho esse dom mesmo, ou se talvez a mediunidade que eu tenho fosse mais indicada para passe, enfim, identificar em qual lugar a gente poderia ajudar mais, né? Então, é importante para isso que a gente volte presencial, e nessa presencial nós vamos ter a ajuda de mais uma pessoa, provável, para estar percebendo isso, o que vocês têm e como que pode ser aplicado. O que é importante entender é assim, tudo o que vamos fazer, como o André Luiz falou muito bem na aula passada, é assim, precisamos ver como que nós estamos moralmente falando e espiritualmente falando. As aulas, elas servem para isso, para deixar a gente num equilíbrio, para podermos sintonizar com os nossos irmãos espirituais, coordenadores do curso, do Zio da Gama. Então, aí, a partir do momento que voltarmos, que vai ser daqui a pouco que a gente vai perguntar para vocês também, quem topa voltar, quem não topa, etc. e tal, tendo essas aulas práticas, Daline, não vão começar a trabalhar no módulo 3, nem no módulo 4. Vai ser necessário ainda acabar o curso para depois o médium, os trabalhadores, né, os expositores que são mais experientes nesse tipo de atividade, ele poder indicar aonde que você vai ser mais útil à casa, né? Lembrando que isso daí é um dos trabalhos. Nós temos vários outros que independem da mediunidade. A mediunidade é aquilo. Vamos estudando, vamos nos reequilibrando, mantendo os nossos pensamentos quanto mais voltado para Cristo, é o melhor que tem. E aí eles vão perceber e aí eles vão indicando, tá? Eu sei que vocês estão ansiosos, mas precisa acalmar isso daí, porque, gente, eu não sou médium ativa, mas eu estou lendo Diálogo com a Sombra, que é de Hermílio de Miranda, é muita responsabilidade. Ser médium, psicógrafo ou psicofônico, gente, vocês não veem só coisa boa, vocês veem coisa boa e coisa ruim. Se nós estivermos em sintonia com problema, depressivo, angustiado, orgulhoso, vaidoso, quem que nós vamos atrair? Então, eu sei de quanto que as pessoas que têm mediunidade ficam aflitos com esse tipo de coisa, mas, enquanto isso, vocês estão aprendendo a dominar isso. Né? Então, Lu, se você quiser colocar alguma coisa que seja diferente, ou até mesmo... Mas não, é isso mesmo. Não, você falou assertivamente, não tem... Realmente é isso. Para a mediunidade, todos nós temos. Claro que estamos aqui estudando para que ela seja desenvolvida. Mas educada. Que a gente... Eu não acho que é desenvolvida, é educada. Como temos, né? Então a gente educa, né? É que nem uma criança, a gente vai desenvolvendo essa criança, a gente vai educando essa criança para que ela cresça, para que ela cresça. Né? É a mesma coisa com a nossa mediunidade. Todos nós somos médiuns. Então, não é que tem um que é mais, outro que é menos. Todos somos. Assim como todos somos espíritos e nascemos todos ignorantes. E vamos aprendendo no decorrer das nossas passagens. A mediunidade acompanha o nosso espírito. Então, se a gente tem um espírito mais evoluído, a nossa mediunidade também vai ser mais evoluída. Como a gente vem várias vezes para esse planeta para ir melhorando,
a gente vai melhorando também a espiritualidade, vai melhorando a mediunidade. Quando nós viemos da outra vez, nós não fizemos isso que a gente está fazendo agora. Estudar sobre mediunidade. A gente ainda estávamos num degrau abaixo. Agora já subimos um degrau. Para que a gente possa subir outros e mais outros, é necessário que estudemos. Aqui nós temos essa oportunidade. Né? E quando a gente vai estudar sobre mediunidade, a gente precisa de, primeiro, se concentrar dentro da gente, né? Porque a cabeça da gente voa. Sabe? Então, a mediunidade, a gente estuda a doutrina e aí a gente vai começar a fazer os exercícios direitinho. Para quê? Para que a gente possa segurar a nossa cabeça. Porque se a gente começar a debandar a cabeça, é como a Esther falou, quem vai chegar perto? Né? Então, é um momento em que a gente precisa de ter segurança. E a gente começa isso neste módulo. Nesse módulo, a gente começa a estudar, a começar a se concentrar, a ter o poder da concentração. Né? Mas isso vai ser daqui 5 minutos. A Esther pode continuar agora, que eu já falei demais. Não, eu já acabei o que eu tinha que falar. Acabou? É? Então aí eu posso continuar para o pessoal, se o pessoal tiver mais dúvida. Tem alguém, né, com alguma pergunta, com alguma dúvida, ou eu continuo daqui? Vocês podem colocar isso lá no próprio WhatsApp? Todos os cursos não. Veja só, está sendo gravado, tá, Lu? Está sendo gravado. Tá então, a Esther vai disponibilizar, né, no grupo, e aí você vai ter a aula toda. Essa nossa aula de hoje, ela todinha, com os pilares, tudo direitinho. Tá bom. Então, é isso. Esther, posso continuar daqui? Tem mais alguém? Eu vou encerrar aqui, porque a aula, né? Porque agora a gente vai fazer concentração.